Olá, alunos do primeiro ano, estamos começando agora a nossa resolução de exercício do quarto bimestre, nossa última resolução de exercício, nossa última videoaula deste ano, que não acaba nunca devido à pandemia, mas vamos lá, né? Esse vídeo contém, então, a resolução daquelas 20 questões que eu deixei na plataforma com vocês. As questões podem ter 4 ou 5 alternativas aí. Então vamos lá, sobre questões ambientais, que é a nossa matéria do quarto bimestre, só relembrando aí para você que esqueceu. Não perda de tempo. Vamos lá, questão número 1. Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é de procurar resolver os problemas oriundos desse processo que, em última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais em nível local ou até mesmo em grandes áreas. A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade do fluxo hídrico. A prática humana que segue no caminho contrário a essa solução é aração, prática correta, terraceamento, né, estabelecer aqueles terraços, aqueles degraus nas encostas, correto? O pousio, o descanso da terra para você estabelecer ali uma recuperação do solo para as próximas atividades agrícolas, né? A drenagem, estabelecer um sistema de drenagem para não deixar a água ocasionar escorregamento e processo de erosão. É o desmatamento, então é a letra E, que segue no caminho contrário, porque a retirada da formação vegetal ali aumenta o processo erosivo, já que o solo vai perder sua cobertura natural, a chuva então vai ocasionar ali um processo de erosão, retirando aquela camada superficial das encostas ali, levando para os terrenos de baixada. Questão número 1, desmatamento, acertou? Não sei. Questão 2. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Sua vida na cidade. Abra o olho, porra! O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ocorre. Então vamos lá. Pela reconstrução dos leitos originais do curso d'água antes canalizados? Não, senão ia diminuir o efeito da ilha de calor se isso acontecesse. B. Pela recomposição de áreas verdes nas áreas centrais dos centros urbanos? Não. A recomposição das áreas verdes leva a uma diminuição do efeito da ilha de calor. Então não é a B. C. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios? Não, se tivesse material com alta capacidade de reflexão, ia diminuir a temperatura devido ali ao cimento, etc. e tal, levando à diminuição da ilha de calor, da questão da ilha de calor. É, pela construção de vias expressas de gerenciamento do tráfego terrestre. Não, desculpa, tem a letra D, né? Pelo processo de hipermeabilização do solo nas áreas centrais da cidade. Letra D. Letra E, pela construção de vias expressas de gerenciamento do tráfego terrestre. Então não é a letra E. É a letra B. A impermeabilização do solo nas áreas centrais das grandes cidades leva então a um aumento da temperatura pela absorção da radiação solar, fazendo que haja a ilha de calor. Questão 2, letra D aí. Eita porra! 3. Como os combustíveis energéticos, as tecnologias da informação são, hoje em dia, indispensáveis em todos os setores econômicos. Através delas, o maior número de produtores é capaz de inovar e a obsolescência de bens e serviços se acelera. Longe de estender a vida útil dos equipamentos ou capacidade de reparação, o ciclo de vida desses produtos diminui, resultando em maior necessidade de matéria-prima para a fabricação de novos produtos. A postura consumista da nossa sociedade indica a crescente produção de lixo, principalmente nas áreas urbanas, o que é associado a modos incorretos de deposição. O que isso provoca, Letra A. Provoca a contaminação do solo do lençol freático, ocasionando assim graves problemas socioambientais que se adensarão com a continuidade da cultura de consumo desenfreado. Letra A, contaminação do solo do lençol freático pela postura consumista que leva a uma crescente produção de lixo,
e que esse processo se adensará com a continuidade da cultura de consumo desenfreado. Letra A, questão letra A. Vamos para B. Produz efeitos perversos nos ecossistemas que são sanados por cadeias de organismos decompositores que assumem o papel de eliminadores de resíduos depositados em lixões. Não, você não tem cadeias de organismos decompositores que fazem esse papel nos lixões. Se for lixo inorgânico, como é que faz, né? C. Multiplica o número de lixões a céu aberto, considerados atualmente a ferramenta capaz de resolver de forma simplificada e barata o problema de deposição de resíduos nas grandes cidades. Não, né? Lixão a céu aberto é um problema sério e não é a forma barata e simplificada de resolver o problema. Então não é a C. D. Estimula o empreendimento social, visto que um grande número de pessoas, os catadores, têm livre acesso aos lixões, sendo assim incluídos na cadeia produtiva dos resíduos tecnológicos. Nossa, mas que coisa escrota. Não estimula o empreendedorismo social, ali é uma necessidade, né? Tem que ser incluídos na cadeia produtiva, mas não dessa maneira. Letra E. Possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos que podem ser destinados a associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, financiado por instituições da sociedade civil ou pelo poder público. Possibilita a ampliação da quantidade de rejeitos. Não, letra E também não. Letra E é o que acontece, mas que não deveria acontecer, né? Deve ser. No caso aqui, a letra A. Questão 3, letra A. Questão 4. Falando de lixo ainda, né? Não, não tô falando de você não. Tô falando de lixo. Filha da puta! Para com essa porra aí! Os lixões são o pior tipo de disposição final dos resíduos sólidos de uma cidade, representando um grave problema ambiental e de saúde pública. Nesses locais, o lixo é jogado diretamente no solo a céu aberto, sem nenhuma norma de controle, o que causa, entre outros problemas, a contaminação do solo e das águas pelo chorume, líquido escuro com alta carga poluidora proveniente da decomposição da matéria orgânica presente no lixo. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Considere um município que deposita os resíduos sólidos produzidos por sua população em lixão. Esse problema é considerado um problema de saúde pública porque os lixões... A gente viu isso no capítulo sobre poluição do solo, tá? Não tô lembrado, não. Vamos lá, então. Os lixões causam problemas respiratórios devido ao mau cheiro que provém da decomposição? Não, não é o principal problema e não causa problema respiratório. Não é a poluição atmosférica. B. São locais propícios à proliferação de vetores de doença, além de contaminarem o solo e as águas? Correto. Proliferação de vetores de doença por bactérias, insetos e animais que vão transmitir essas doenças e contaminam o solo e as águas devido à decomposição da matéria orgânica, o chorume que vai se infiltrar ali. Então, letra B está correta. Mas vamos para as outras, ó. C. Provoca o fenômeno da chuva ácida devido aos gases oriundos da decomposição da matéria orgânica? Não. D. São instalados próximo ao centro das cidades, afetando toda a população que circula diariamente na área? Também não, que geralmente são localizados mais longe das cidades, né? Mas, não sei. Não, por enquanto eu fico com a letra B. São responsáveis pelo desaparecimento das nascentes na região de onde são instalados, o que leva à escassez de água. Não, isso também não é responsável. Outra coisa é responsável por isso. Então, letra B. São locais propícios à proliferação de vetores de doenças, além de contaminar o solo e as águas. 4 aí, letra B. Questão 5. Falando ali sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte. Ó. A usina hidrelétrica de Belo Monte será construída, uma questão antiga, né, porque ela já foi construída, então será construída no rio Xingu, no município de Vitória de Xingu, no Pará. A usina será a terceira maior do mundo e a maior totalmente brasileira, com capacidade de 11.000 megawatts. Os índios do Xingu tomam a paisagem em seus cocares, arcos e flechas. Em Altamira, no Pará, agricultores fecharam as estradas de uma região que será inundada pelas águas da usina. Os impasses, resistências e desafios associados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte estão relacionadas ao potencial hidrelétrico dos rios do Norte e Nordeste quando comparados às bacias hidrográficas da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. Não, né? Acho que não. B. A necessidade de equilibrar e compatibilizar o investimento no crescimento do país com os esforços de conservação ambiental. Sim, é um dos impasses e desafios de resistência, né? Há uma luta porque a lagoa ali que vai formar ali vai inundar uma grande área e vai alterar todo o ecossistema local, dos índios, dos agricultores, da população ribeirinha que habita aquela região ali. Então é a letra B. Mas vamos para o resto, ó. C.
A grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e as escassez de recursos direcionados para pagamento pela desapropriação das terras. Não entendi, não. A grande quantidade de recursos disponíveis para as obras e escassez de recursos... Não tem desapropriação de terra ali, tem? Ah, não sei. D. Ao direito histórico dos indígenas na posse dessas terras e a ausência de recolhimento desse direito por parte das empreiteiras. Faz sentido, mas não sei. Ao aproveitamento da mão de obra especializada disponível na região norte e interesse das consultoras na vida de profissionais do sudeste. Na necessidade, eu iria de B. Apesar de algumas outras aí fazerem sentido, eu iria de B. Pra mim tava na cara que era B, agora já fiquei na dúvida. Essa questão tá... Mas dá pra acertar, né? Não. Questão 6. No presente, observa-se a crescente atenção aos efeitos da atividade humana em diferentes áreas sobre o meio ambiente, sendo constante nos fóruns internacionais e nas instâncias nacionais a referência à sustentabilidade como um princípio orientador de ações e propostas que deles emanam. A sustentabilidade explica-se pela incapacidade de se manter uma atividade econômica ao longo do tempo sem causar danos ao meio ambiente. Não, isso não tem a ver com sustentabilidade. Incompatibilidade entre crescimento econômico acelerado e preservação de recursos naturais e de fontes não renováveis de energia. Não entendi, não sei. C. Interação de todas as dimensões do bem-estar humano com o crescimento econômico, sem preocupação com a conservação de recursos naturais que estiver presente desde a antiguidade. Aí C não. D. Proteção da biodiversidade em face das ameaças de destruição que sofrem as florestas tropicais devido ao avanço de atividades como mineração, monocultura, tráfico de madeira e espécies selvagens. Faz sentido, mas sustentabilidade não é só isso. Assim como B e A também faz sentido, mas não é sustentável, não é. Necessidade de se satisfazer as demandas atuais colocadas pelo desenvolvimento, sem comprometer a capacidade das gerações futuras a atenderem suas próprias necessidades nos campos econômico, social e ambiental. Na nossa primeira aula a gente viu o conceito de desenvolvimento sustentável e aqui está falando de sustentabilidade. Fazendo essa relação seria a letra E, né? Então você lembra, quando você estudou a primeira aula do primeiro bimestre, você acertaria essa questão, né? Não sei. Questão 7. O homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação e transformação do espaço natural. Na verdade, o que variou nos diversos momentos da experiência humana foi a intensidade dessa exploração. Uma das consequências que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de recursos naturais, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história então vamos lá, uma das consequências, não causa, consequência, que pode ser atribuída à crescente intensificação da exploração de recursos naturais, o aumento da exploração dos recursos, facilitada pelo desenvolvimento tecnológico ao longo da história então vamos lá. Diminuição do comércio entre países e regiões que se tomaram autossuficientes na produção de bens e serviços? Não. A ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de derramamento de óleo por navios petroleiros, faz sentido. A melhora generalizada das condições de vida da população mundial a partir da eliminação das desigualdades econômicas da atualidade. Não há eliminação das desigualdades econômicas, então C e A não faz sentido, B faz sentido. D. O desmatamento que eliminou grandes extensões de diversos biomas improdutivos, cujas áreas passaram a ser ocupadas por centros industriais modernos. Não, D não faz sentido. O aumento demográfico mundial, sobretudo nos países mais desenvolvidos, que apresentam alta taxa de crescimento vegetativo. Os países subdesenvolvidos que apresentam alta taxa de crescimento vegetativo e aumento demográfico mundial. Então não é a E. Então, por eliminação é a letra B. Ocorrência de desastres ambientais de grandes proporções, como no caso de derramamento de óleos por navios petroleiros. Essa está fácil, eliminação letra B. Eu acertaria. E você? Eu também. Questão 8 aí tem uma charge, né? Polo Sul 2100. Gente, tá quente pra cacete. Outro ali, pai, agora que conseguiu crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver, o índio ali falando. Reunindo-se as informações contidas nas duas charges, infere-se que os regimes climáticos da Terra são desprovidos de padrões que os caracterizam. Não, a Terra tem um padrão de característica climática aí. B. As intervenções humanas nas regiões polares são mais intensas que outras partes do globo. Não são mais intensas não. C. O processo de aquecimento global será detido com a eliminação das queimadas. Não será detido. Vai amenizar ali, né? Mas detido não. D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos. Sim, faz sentido.
Os parâmetros climáticos modificados pelo homem afetam todo o planeta, mas os processos naturais têm alcance regional. Não. Então a 8 é a letra D. A destruição das florestas tropicais é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes como os polos. Questão 8, letra D. Tem que fazer associação ali, mas dá pra acertar, não tá difícil não, tá? Mais ou menos. Questão 9. A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a combustão que utilizam derivados de petróleo. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. Ou seja, as indústrias estão conseguindo, e geração de energia, diminuir a dependência do petróleo para isso, mas o derivado de petróleo para veículos está tendo uma dificuldade muito grande de substituir. O impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte, uma medida para promover a redução do seu uso, estão indicadas especificamente em. Então, o impacto ambiental pelo setor de transporte, pelos derivados de petróleo, uma medida para promover a redução do seu uso. Então, essas duas questões aí que você tem que analisar. Aumento da poluição sonora, construção de barreiras acústicas, isso não tem nada a ver com a questão do transporte e derivados do petróleo. B. Incidência de chuva ácida, estatização da indústria automobilística. Incidência de chuva ácida é um impacto ambiental. Agora, estatização da indústria automobilística não faz sentido. C. Derretimento das calotas polares incentiva o transporte de massa? Sim. O uso de derivado do petróleo lança muito gás carbônico na atmosfera, levando aí ao efeito estufa, aumento do aquecimento global, levando ao derretimento das calotas polares. E incentiva o transporte de massa, em detrimento do transporte motorizado individual que nós temos, levaria a uma diminuição desse impacto, né, com menor lançamento de gases poluentes na nossa atmosfera pelo menor uso de transporte. Então, letra C ali faz sentido. D. Propagação de doenças respiratórias, distribuição de medicamentos gratuitos. Não fez sentido, né? Apesar de ter a ver, não fez muito sentido, não. Elevação das temperaturas médias, ok. Criminalização da emissão de gás carbônico. A criminalização não é uma coisa que vai promover a redução do uso, né? Não faz muito sentido. A questão é investimento em setores e áreas que levem a uma diminuição da emissão de gás carbônico. Seria nesse sentido. Então, para mim, ali fica a letra C. Derretimento das calotas polares incentiva os transportes de massa. 10. 10 aí tem Chico Bento. Dá para ler aqui no quadro? Não, vou ler aqui então no negócio aqui. Ei, Cabo, você sabia que os caraíbas chamam Jaci de Lua e M-boi de cobra? E aquilo, Papa Capim, como os caraíbas chamam aquilo? Progresso. Oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, é de esperança mesmo, né? Porque a situação está completa. Questão 10. Com relação ao problema ambiental, assinale a alternativa incorreta. A. É resultado do modelo de desenvolvimento econômico vigente. Sim, desse nosso desenvolvimento econômico vigente nesse modo capitalista de produção globalizado, leva a uma superexploração dos recursos naturais. Então, letra A está certo. Então, A é a incorreta? É a incorreta. A letra A está certa, então não é a incorreta. B. Provoca erosão dos solos e altera o microclima. Ok. Resulta no assoreamento de rios e rebaixamento dos aquíferos. É característica apenas dos países pobres. Não. É consequência do crescimento urbano e industrial. Não é característica apenas de países pobres, não. Seria a letra D a incorreta? Eu quero incorreta, não quero a correta. A letra D é incorreta. Mas a letra A está assim. Também, letra C. Também, letra E. Também, letra D, característica apenas dos países pobres. Não sei. Não perda de tempo. 11. A respeito das consequências da poluição, avalie as proposições a seguir. A poluição, número 1, prejudica o meio ambiente, correto. 2, diversifica os recursos naturais. Não. Provoca desequilíbrios ecológicos, correto. Causa prejuízos à saúde humana, correto. Só a 2 que não é. Né?
Avalie as afirmativas a seguir e marca a opção que corresponda na devida ordem ao acerto ou erro de cada uma. A 2 não é, então tem que ser VFVV. Letra A não é, letra B não é, letra C não é, letra D, ó, VFVV. Letra E não é. Letra D, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Essa é muito fácil, hein? Acertou? Certamente que sim. Então vamos para 12. A diminuição dos recursos hídricos tem ocorrido em grande medida por causa da contaminação dos mananciais de água potável por poluentes. As alternativas a seguir apresentam causas da poluição das águas, exceto. Então as alternativas a seguir apresentam causas da poluição da água, exceto. A ocupação irregular das regiões à margem dos cursos d'água. Não, né? A ocupação irregular das regiões à margem dos cursos d'água causa a poluição das águas. Aqui está pedindo o que é exceto. B. Equipamentos sonoros que ultrapassam limites aceitáveis. Equipamento sonoro não tem nada a ver com poluição da água. C. Derramamento indevido de esgoto e lixo nos mananciais. Correto. D. Retirada da mata ciliar que protege os cursos d'água. Correto. E. Derramamento de petróleo nos oceanos e mares. Também correto. Então, a letra B é a exceto. Então, a letra B é que está correta. Né? Essa tá fácil, né? Você entendeu a questão? Entendeu? Você entendeu, velho? Se entendeu, tem que ter acertado. Questão 13. Para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o meio ambiente aquático, devemos 1. Evitar a liberação de esgotos sem tratamento no cursos d'água. Para reduzir o impacto negativo das fontes de poluição sobre o meio ambiente aquático, devemos 1. Evitar a liberação de esgotos sem tratamento no cursos d'água. Correto. Incentivar a construção de aterros sanitários para deposição de lixo. Correto. 3. Exigir apenas a liberação de lixo biodegradável nas mananciais de água. Sim. 4. Estimular as indústrias a instalar equipamentos que diminuem o grau de toxicidade de seus efluentes líquidos. Letra 3 não, né? Que é exigir apenas a liberação de lixo biodegradável. Todo tipo de lixo, não só o biodegradável. Senão o lixo que não é biodegradável também vai para lá. Então a 3 não faz sentido, seria 1, 2 e 4. Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão corretas. Somente a 1, 2 e 3, não. Somente 1, 2 e 4, a gente eliminaria a 3, seria B. Somente 1, 3 e 4, não. Somente 2, 3 e 4, não. E 1, 2, 3 e 4. Aqui é a letra B, 1, 2 e 4. Eu acho que vocês acertaram essa. Achou errado, otário? Questão 14, vamos lá. A respeito da poluição atmosférica que vocês estudaram... Não tô lembrado, não. São feitas as seguintes afirmações. O efeito estufa é causado principalmente pelo aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, provocada pela queima de combustíveis fósseis como carvão e petróleo. Certo. 2. A destruição da camada de ozônio é maior na região situada no Polo Norte do que na Antártida em razão das baixas temperaturas. Não sei. 3. A substituição do CFC, clorofluorocarbonos, por outros gases como propano e butano é uma medida para impedir a destruição da camada de ozônio. Para impedir ou para diminuir? Não sei. 4. A destruição da camada de ozônio provoca o aumento da radiação ultravioleta, aumentando a atividade fotossintética das plantas com a ampliação das colheitas. Não sei, não faz muito sentido aí não. A 2 eu não sei se é maior destruição no Polo Norte ou no Polo Sul. Eu acho que é na Antártica que tem maior destruição. E aí eu eliminaria 2. Eu acho, não tenho certeza, tá? A 3 faz algum sentido? Faz sentido. A 4 não faz sentido. Letra A, 1 e 2 não. Letra B, 1 e 3 talvez. Letra C, 1 e 4. 4 não. Letra D, 2 e 3 talvez, porque eu não sei a 2 ali. Letra E, 2 e 4. Não. Seria então... Ah, não sei. 15. Vamos lá, rapidinho. As mudanças climáticas são um dos principais problemas ambientais do mundo que tem afetado grande parte da população de pessoas, de animais e de plantas. Esse problema traz diversas consequências negativas para o meio ambiente, da qual se destaca. Consequências negativas para o meio ambiente. Mudanças climáticas negativas para o meio ambiente. Ok.
Aumento da temperatura do globo terrestre, certo? Diminuição dos níveis dos oceanos, não está aumentando os níveis dos oceanos. Aumento da urbanização, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não aumenta a urbanização. D. Crescimento da industrialização e diminuição dos gases de efeito estufa, também não. Então, o número 15 seria a letra A, né? Aumento da temperatura do globo, porque eu estou falando somente sobre os problemas ambientais afetando pessoas, animais e plantas. Consequência negativa seria o aumento da temperatura do globo. Os outros ali não faz sentido, a gente vai para a eliminação, que os outros, apesar de alguns ali serem problemas, crescimento da industrialização, mas pode ter um crescimento da industrialização em outro sentido. Então não faz muito sentido aí. 15 seria a letra A, né? Eu acertaria. E você? Não. 16. A falta de tratamento de esgoto é uma das principais causas da poluição das águas, uma vez que grande parte do esgoto doméstico é lançado nos rios e mares. Correto. 2. A poluição do solo resulta da utilização de agrotóxicos, além da produção de lixo e descarte incorreto de produtos químicos. Poluição do solo resulta... 2. Correto. 3. A principal causa da poluição do ar é a liberação de dióxido de carbono no meio ambiente. Correto também. Sobre os problemas ambientais citados acima estão corretas as sentenças. 1, não. 1 e 2, não. 1 e 3, não. 2 e 3, não. Letra E, 1, 2 e 3. Essa está muito fácil, você acertou. Certamente que sim. Então vamos para 17. O aquecimento global e o efeito estufa são fenômenos que se relacionam. Sobre isso é correto afirmar. Letra A. O efeito estufa e o aquecimento global são dois fenômenos ambientais relacionados com a retenção de calor no núcleo terrestre. Não tem nada a ver com o núcleo terrestre, não. É com a atmosfera. Então, não é a A. B. O efeito estufa é um fenômeno natural decorrente dos movimentos de rotação e translação da Terra. Não, o efeito estufa não é pelo movimento de rotação e translação. A atmosfera absorver a radiação solar. C. O aquecimento global é resultado da intensificação do efeito estufa e consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. Letra C. Correto. D. Os principais gases do efeito estufa que dificultam a dispersão da radiação solar e provocam uma retenção de calor são o hélio e o radônio. Também não. As principais causas do aquecimento global estão relacionadas com a maritimidade e continentalidade. Também não. Então, letra B. O aquecimento global é resultado da intensificação do efeito estufa. O efeito estufa é um efeito natural que, por causa da poluição atmosférica, é intensificado e consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e também das águas dos oceanos. Então, letra C é a da 17 aí, a que está correta, está muito fácil, eu acho que vocês acertaram. Achou errado, otário? 18. Em 1972 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente, em Estocolmo. A gente estudou a Conferência de Estocolmo em 72. Nesse encontro, os chefes de Estado debateram questões sobre o meio ambiente e o desenvolvimento. A reunião foi conhecida como tomada de consciência. De lá para cá, muitas foram as preocupações ambientais que mobilizaram governos e organizações não governamentais. Analisa as proposições em relação aos eventos mais conhecidos em defesa do meio ambiente e da vida do planeta nas 5 últimas décadas. Rapaz, agora que apertou a gente aqui, hein? Perigoso até na calça ele cagar. 1. A Assembleia Geral da ONU de 1983 encarregou uma comissão para estudar o binômio do desenvolvimento versus meio ambiente. Eu acho que está certo. 2. O relatório Brundtland de 87 cunhou pela primeira vez a ideia de desenvolvimento sustentável. Apesar de em 72 ter começado a discussão, o conceito nasceu nesse relatório de Brundtland em 1987. 3. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizou-se em 92 no Rio de Janeiro, mais conhecido como Rio 92. Correto. A Agenda 21, elaborada durante o Rio 92, era um ambicioso programa para a implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável no mundo. Correto. 5. A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida também como Rio+20, discutiu a renovação do compromisso em relação ao desenvolvimento sustentável. Correto. A 2 eu tenho certeza. A 3, a 4 e a 5 estão corretas. A 1 é que eu não tenho certeza. Então seria 2, 3, 4 e 5. Então assinale a alternativa correta. Somente as afirmativas 2 e 4 não. Somente as afirmativas 1, 2 e 5 não. Somente as afirmativas 1 e 3 não. Somente a afirmativa 5 não. Todas as afirmativas são verdadeiras. Então eu iria de letra E, porque como não tem nenhuma opção com 2, 3, 4 e 5, né? E eu não tenho certeza se a 1 está correta, então eu vou naquela que fala que todas as afirmativas são corretas, porque nenhuma outra fala da 2, 3, 4 e 5. Então todas as afirmativas são verdadeiras. Letra E, questão 18 aí, né? Acertou? Não. Então vamos para a próxima. Grande aí, ó. Questão 19 é grande.
A definição de desenvolvimento sustentável mais usualmente utilizada é a que procura atender às necessidades atuais sem comprometer a capacidade de gerações futuras. Isso significa optar pelo consumo de bens produzidos com tecnologia e materiais menos ofensivos ao meio ambiente, utilização racionais dos bens de consumo, evitando-se o desperdício e o excesso e ainda após o consumo, cuidar para que os eventuais resíduos não provoquem degradação ao meio ambiente. Principalmente, ações no sentido de rever padrões insustentáveis de consumo e minorar as desigualdades sociais. O Brasil está numa posição privilegiada para enfrentar os enormes desafios que se acumulam. Hoje, não, devido ao nosso presidente. Abriga elementos fundamentais para o desenvolvimento. Parte significativa da biodiversidade da água doce existente no planeta, grande extensão de terras cultiváveis. De acordo com essa definição, o desenvolvimento sustentável propõe. Tudo isso para falar de desenvolvimento sustentável? Assim arrebenta a gente. Traçar um novo modelo de desenvolvimento econômico para a nossa sociedade com o uso racional de recursos naturais disponíveis e indisponíveis. Faz sentido? Faz sentido, mas isso não é desenvolvimento sustentável, né? B. Redução do consumo de reservas naturais com a consequente estagnação do desenvolvimento econômico e tecnológico. Não, desenvolvimento sustentável não tem relação com isso. C. A preservação do equilíbrio global e o valor das reservas de capital natural, o que não justifica a desaceleração do desenvolvimento econômico e político de uma sociedade. Não entendi. D. A distribuição homogênea das reservas naturais entre nações e regiões em nível global e regional. Não, essa não. É. Definir os critérios e instrumentos de avaliação do custo-benefício, os efeitos socioeconômicos e valores reais do consumo e da preservação. Nossa, já estou cansado, nem sei mais o que essa questão está falando. Nossa, vamos lá, 20 e última aí. As afirmativas que seguem estão relacionadas à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Rio+20, realizada no Rio de Janeiro em junho de 2012. Sobre tema, assinale a opção correta, sobre Rio+20 em 2012. Analisando o período de 20 anos da Eco 92 e Rio+20, representantes dos países em diferentes estágios de desenvolvimento foram unânimes em reconhecer os sensíveis avanços no uso racional de recursos naturais, na erradicação da pobreza, na redução das diferenças sociais e econômicas, na utilização de energias limpas e na redução da emissão de gases de efeito estufa. Né? Não sei. Não, acaba a bateria não, acaba a bateria não. Tchau, gente, tchau. In my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.